Na noite de 13 de junho de 2025, jatos e drones israelenses entraram no espaço aéreo iraniano e atacaram bases militares, fábricas de mísseis e instalações nucleares com uma precisão que chocou o mundo. Aproximadamente 15 altos comandantes iranianos foram mortos em uma única noite. Quando a inteligência iraniana começou a investigar como Israel havia obtido informações tão detalhadas, antigas fotografias começaram a surgir. E lá estava ela, uma mulher europeia, sorrindo ao lado dos mesmos homens que acabavam de ser eliminados. Ela havia estado dentro do regime por anos e ninguém havia suspeitado de nada. Seu nome é Catherine Peres Shakdam. Ela nasceu na França, em uma família judia. Seu avô materno lutou contra os nazistas durante a ocupação da França. Seu avô paterno sobreviveu ao Holocausto. Ela estudou psicologia, obteve 2 mestrados em Londres e falava 5 idiomas. Mas o que a diferenciava de qualquer outra analista política foi uma decisão que tomou ainda na faculdade. Ela se casou com um homem muçulmano do Iêmen, converteu-se ao Islã sunita e se mudou para o Oriente Médio. O casamento terminou em 2014 e ela recebeu a guarda dos 2 filhos. Foi aí que a história começou a ficar estranha. Por volta de 2015, Catherine reapareceu, mas agora como muçulmana xiita. Ela usava o chador preto, a longa vestimenta escura, falava dos líderes do Irã com profunda reverência, cumpria os horários de oração meticulosamente e escrevia artigos defendendo o regime iraniano com feroz convicção. Publicou livros sobre o Islã xiita e logo começou a receber convites para reuniões importantes em Teherã. E de repente, ela estava dentro. Ela entrevistou Ibrahim Raisi, que mais tarde se tornaria presidente do Irã, e viajou com oficiais em missões de Estado. Foi fotografada ao lado da filha de Qassem Soleimani, o comandante militar mais temido do Irã. Os artigos que ela escreveu começaram a aparecer no site oficial do líder supremo do Irã, o homem que governou o país por décadas e que faleceu recentemente. Catherine não entrou no Irã pela força. Ela entrou pela confiança. O regime começou a confiar nela porque acreditava ter encontrado uma voz ocidental útil, uma jornalista europeia que falava contra os Estados Unidos e Israel e que poderia emprestar uma aparência de credibilidade internacional ao governo. Eles estavam profundamente enganados. Catherine se aproximou das esposas dos comandantes militares mais importantes do Irã, visitou suas casas, participou de reuniões familiares e celebrações religiosas. E enquanto conversava sobre o cotidiano com essas mulheres, ela silenciosamente coletava informações que nenhum satélite no mundo conseguiria capturar. Para onde seus maridos viajavam, onde moravam e onde ficavam os locais mais protegidos. De acordo com relatos que emergiram posteriormente, ela mapeou locais militares críticos, usando fotografias tiradas clandestinamente e mensagens secretas incorporadas em artigos aparentemente comuns. Cada peça que ela publicava pode ter contido coordenadas invisíveis para qualquer pessoa que não soubesse como ler o código. Em 13 de junho de 2025, Israel lançou o que ficou conhecido como Operação Leão Nascente. Aeronaves e drones entraram no espaço aéreo iraniano durante a noite e atacaram bases militares, fábricas de mísseis e instalações nucleares com uma precisão que deixou o mundo inteiro em choque. Aproximadamente 15 altos comandantes iranianos foram eliminados naquele ataque. E Catherine havia desaparecido 3 dias antes, em 10 de junho. O Irã entrou em pânico. Quando a inteligência iraniana começou a investigar como Israel tinha informações secretas tão detalhadas, antigas fotografias começaram a surgir. E lá estava Catherine, sorrindo ao lado dos mesmos homens que haviam morrido nos ataques. Ela tinha fotos com generais, políticos e até com o próprio líder supremo. O regime apagou todos os artigos que ela havia escrito do site oficial do Ayatollah Ali Khamenei. Espalharam o rosto dela em cartazes por toda a cidade de Teherã. O governo lançou uma repressão implacável. Pelo menos 3 homens acusados de ajudá-la foram executados e dezenas foram presos. O ex-presidente Ahmadinejad chegou a afirmar que até mesmo o chefe da unidade iraniana encarregada de rastrear o Mossad era, na verdade, um agente israelense. Tudo porque ninguém teria suspeitado que aquela mulher pudesse estar por trás de tudo isso. Um ex-ministro da inteligência iraniana admitiu que agentes israelenses haviam estado mais perto do que jamais imaginaram. E até hoje, ninguém sabe onde Catherine está. O governo chamou este caso de o maior fracasso de inteligência humana de sua história. E o que foi mais humilhante para eles é que não foram hackers, satélites ou tecnologia moderna que causaram todo esse estrago.
Foi uma única mulher com um sorriso no rosto e um passe livre para as salas de estar dos homens mais poderosos do Irã. O regime mais desconfiado do Oriente Médio foi derrotado de dentro para fora por uma mulher que eles próprios deixaram entrar. Então, por que tudo isso importa além da política? Porque, de forma notável, essa história espelha de perto algo que já aconteceu antes. Nessa mesma região do mundo, há milhares de anos, Israel vive cercado por impérios que tentaram destruir o povo judeu. Egito, Babilônia, Pérsia, Roma. Os nomes mudam, mas o padrão se repete. E ainda assim, contra todas as probabilidades, esse povo ainda existe hoje. Isso acontece porque a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Abraão, com aquele povo, e disse que mesmo quando fossem espalhados pelo mundo, nunca seriam completamente destruídos. É aqui que a história vai além da geopolítica. Houve um tempo em que o povo judeu vivia espalhado pelo Império Persa, que ocupava o território do atual Irã. E um homem chamado Hamã, que era o braço direito do rei, decidiu que exterminaria todos os judeus do império. Ele obteve um decreto oficial do rei, autorizando a morte de todos eles. Tudo estava preparado. Mas o que Hamã não sabia era que Deus já havia colocado alguém dentro do palácio antes mesmo de a crise começar. Uma mulher judia chamada Esther, que escondia sua verdadeira identidade. Ela era a rainha da Pérsia, e o rei não tinha ideia de que ela era judia. E a situação era ainda mais perigosa do que parece. Pela lei persa, qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei sem ser convocada poderia ser executada na hora. Esther sabia disso e mesmo assim escolheu ir, porque entendeu que, se ficasse em silêncio, todo o seu povo seria destruído. Quando o plano de Hamã foi exposto, Esther arriscou sua própria vida, revelou quem ela realmente era e intercedeu pelo seu povo. E havia algo ainda mais grave naquele decreto. Pela lei persa, uma vez que o rei assinava um decreto, ele não podia ser cancelado. Nem mesmo o próprio rei podia desfazê-lo. O resultado foi que Hamã foi executado. O rei então emitiu um novo decreto, dando aos judeus o direito de se defenderem. E assim eles foram salvos de dentro do próprio império que queria destruí-los. O Irã de hoje não é apenas mais um inimigo de Israel. De acordo com a Bíblia, ele é um dos atores principais do que acontecerá nos últimos dias. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, descreve uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos tempos finais. E o texto nomeia a Pérsia como parte desse grupo. O Irã financiou o Hamas, armou o Hezbollah, apoiou os Houthis e construiu o que analistas chamam de um eixo do terror, com braços estendidos por toda a região. E agora, com Israel tendo eliminado o líder supremo Ali Khamenei, ficou ainda mais claro que esse regime, apesar de parecer tão poderoso, havia sido enfraquecido por dentro há muito tempo. E há mais. O Irã perseguiu judeus e cristãos por muitos anos. Prendeu pastores, fechou igrejas e matou os que se converteram. Igrejas domésticas são invadidas. Crianças de famílias cristãs são forçadas a estudar o Islã na escola. E hoje, o Irã é o país onde as igrejas subterrâneas estão crescendo mais rápido do que em qualquer outro lugar no mundo. Eis o que se destaca em tudo isso. Há um padrão que se repete ao longo da história, e ele está escrito na Bíblia. Quando um poder se levanta contra um povo que carrega a promessa de Deus e tenta destruir tudo, Deus não precisa de um exército maior do que o deles. Ele só precisa de uma pessoa colocada no lugar certo. A Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias 49, a respeito do julgamento de Deus sobre Elão, a região sudoeste do atual Irã, que o Senhor quebraria o arco de Elão, que era a principal fonte de seu poder. Mas no final dessa mesma profecia, Deus disse algo surpreendente, que nos últimos dias restauraria a sorte de Elão e estabeleceria o seu trono ali. Repare, destruição e restauração ao mesmo tempo, julgamento e esperança. É exatamente isso que estamos vendo hoje. Um governo que perseguiu o povo de Deus sendo desmantelado por dentro, enquanto uma igreja invisível cresce naquele mesmo lugar. Agora pense nisso. Se Deus colocou uma mulher judia no coração do império que jurou destruir o seu povo, onde Deus colocou você? Pense bem nisso. Porque talvez o lugar onde você se encontra hoje, o trabalho que você faz e as pessoas ao seu redor não sejam um acidente. Talvez você esteja exatamente onde Deus precisa que você esteja para fazer o que Ele planejou.